Pronto, o gravador do Google voltou. Boa noite a todos. Pessoal, hoje nós vamos falar dos conceitos fundamentais da programação orientada a objetos, tá bom? Eu peço que vocês façam algumas anotações e ao final da aula, se vocês quiserem ter alguma dúvida, a gente conversa. Então, vejamos. Nós vamos falar um pouquinho sobre classes, sobre objetos, ou instância de classe, sobre mensagens, sobre encapsulamento, sobre herança e sobre polimorfismo. Então, esse é um geralzão. Isso aqui é um overview desse assunto que a gente vai explorar nos próximos encontros. Então, vamos lá. POO é uma sigla que a gente usa muito para programação orientada a objetos, ou então paradigma orientado a objetos. A programação orientada a objetos tem a ver com o fato de programar em si, e o paradigma é uma forma de resolver determinado problema. Por exemplo, eu posso resolver o mesmo problema usando o paradigma orientado a objetos, o paradigma funcional, o paradigma lógico, o paradigma imperativo e por aí vai. Mas aí nós vamos trabalhar o POO aqui como programação orientada a objetos. Para a gente começar, a gente precisa pensar no seguinte: o que danado é esse negócio de POO? E por que é que isso assusta? Inicialmente, eu digo a vocês que assusta porque é abstrato, não é algo que você consegue ver, é algo que você tem que pensar, imaginar e acreditar que funciona. Então, você vai na fé que dá certo e dá certo, porque existe uma lógica matemática por trás. Então, quando vocês forem trabalhar com banco de dados relacionais, vocês vão inserir lá umas tabelas, inserir umas relações, umas chaves primárias, umas chaves estrangeiras, e aí você vai na fé que funciona e funciona mesmo por causa do embasamento matemático que tem por trás. Aqui está dito assim, em algum lugar eu vi que é simples, em algum lugar eu vi que é fácil de aprendizado, em algum lugar eu vi que é puramente orientado a objetos e permite desenvolvimento de forma mais natural. Na realidade, eu vou começar discordando de tudo isso, porque, primeiro, orientação a objetos não é simples. Depois, eu vou dizer que puramente orientado a objetos não é possível, porque a gente tem que misturar outras tecnologias. E aí, permite desenvolvimento de forma mais natural, não é bem assim. Porque nós temos que fazer um mapeamento do mundo real para o mundo virtual. E às vezes é esse mapeamento que complica. Então vamos pensar no seguinte: uma pessoa, essa pessoa no mundo real, ela tem lá suas características, sua identidade, e aí vamos pensar essa mesma pessoa representada lá no banco de dados do Facebook, ou então no banco de dados do Instagram. Como é que essa pessoa está representada lá? Ou então vamos pensar essa mesma pessoa representada na base de dados da Receita Federal. Então, a Receita Federal não tem lá um bonequinho da pessoa, né? Em 3D, girando e crescendo, ficando velho, alguma coisa do tipo, não. A Receita Federal tem lá algumas características, que são o número do seu CPF, a sua idade, onde você mora, um telefone para contato, o nome da sua mãe, o nome do seu pai. No caso da Receita Federal, se eu pensar no CPF, não tenho nem a foto. Mas vamos pensar no seu RDM, na universidade. Não tem um bonequinho seu em 3 dimensões lá dentro, crescendo e se desenvolvendo, não. Lá tem seus dados. Nome, data de nascimento, seu e-mail, o período que você está estudando, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, alguns documentos e por aí vai. Então, o que nós podemos fazer em termos de pensamento a respeito de orientação a objetos é imaginar que, em termos computacionais, não é possível representar o mundo real da forma que ele está
não tem como representar uma pessoa 100% com todas as características. Então, eu tenho que olhar para a pessoa no mundo real, e aí, para representá-la dentro de um computador, eu tenho que retirar as principais características dela. E é nessa linha de pensamento que a gente começa a construir essa ideia de representação do mundo real para o mundo virtual. Aí alguém pode até dizer assim, ah, Fábio, mas tem a computação gráfica, isso, mas aí a gente já entra em um outro patamar, que a computação gráfica, ela de fato vem com essa ideia de criar o objeto como o máximo de realismo possível, só que a computação que a gente tem é limitada, os recursos computacionais são limitados, então não dá para trabalhar ainda de uma maneira tão realista assim. Não dá para a gente pegar um ambiente, por exemplo, uma sala de aula com 30 estudantes e representar essa sala de aula na computação gráfica de maneira que, à medida que aquela realidade mude, aquela computação também mude. Seria necessário muito poder computacional para fazer isso. E aí a gente sabe que computadores são caros e recursos computacionais são caros. Por isso que nós vamos precisar pegar o mundo e tirar uma foto dele. Vamos pensar na fotografia. A fotografia é só uma janela, é só um pedaço. Você captura alguma característica. Então, se você faz uma selfie, você captura um pedaço. Você não captura o mundo à sua volta naquele momento. Você captura, você congela somente uma parte. Então, a ideia é mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Um objeto, ela é coisa material e esse objeto, ele pode ser percebido pelos sentidos. Esse objeto, ele tem características, esse objeto, ele tem comportamento e esse objeto tem estado. Então, eu tenho aqui uma caneta. Isso aqui é um objeto. Tenho aqui um celular. Isso aqui é um objeto. Tenho aqui um mouse, um objeto. Tenho uma cadeira ali, é um outro objeto. Tem vocês aí, vocês são objetos. Então, a partir de agora, a gente começa a pensar em objetos. Então, a gente olha para as coisas no mundo real e a gente vai imaginar elas como objetos no mundo computacional. Tá bom? Então, vamos pensar dessa forma. Tudo à sua volta é um objeto. A unha seria um objeto. Se você quiser tratar como objeto, mas ela poderia ser um atributo da pessoa, que é um objeto maior ainda. Esse objeto ele tem um estado atual. Por exemplo, a lâmpada, ela pode assumir o estado aceso e o estado apagado. Aceso, apagado, aceso, apagado. Ligado, desligado. Por aí vai. Então, esses objetos eles vão ter estados, eles vão passar por mudança de estados, eles vão ter comportamentos também. E esse comportamento vai definir a troca de mensagens entre um objeto e outro. Então, vamos lá. Existe uma proposta de modelagem que a gente chama de paradigma dos 4 universos, e aí a ideia aqui é traduzir o mundo real para o computador. Traduzir um objeto do mundo real para o computador. Então, vamos lá. No mundo real, eu tenho os fenômenos a serem representados. Aí, depois eu venho para o universo conceitual, que é a distinção entre classes formais de fenômenos contínuos e os objetos individualizáveis. Isso aqui não diz neca de pitibiriba. E aí depois eu venho para o universo de representação, onde existem diversas formas de representação. E em seguida, o universo de implementação. Vou passar um pouquinho aqui para ver se melhora. Imagina assim, a voz humana, ela se propaga como uma onda, a gente sabe disso, é uma frequência. Como é que eu represento isso? Matematicamente, eu posso representar isso por uma função. Só que essa função aqui é contínua. Eu não consigo pegar e representar no computador essa função inteira, porque se ela é contínua, ela é infinita. Ela tem infinitos números aí dentro. Não dá para pegar ela inteira, já que eu não tenho capacidade computacional para isso. É aí que eu venho para o universo de representação, onde eu vou pegar uma amostra
discretizada. Isso significa que, ao olhar para essa função e quebrar ela em partes, isso não vai fazer diferença. Por exemplo, o MP3. O MP3 fez o maior sucesso, mas o MP3 nada mais é do que pegar um arquivo de áudio e tirar pedaços dele de maneira que o comprimento de onda ali dentro foi tão pequeno que o seu ouvido não percebe. Então, o MP3 é pegar uma música, um arquivo de áudio, e deixá-lo ruim de forma que você não perceba o quão ruim ficou. Em outras palavras, eu compacto aquele arquivo de maneira que você não perceba as partes que foram retiradas dele, porque o nosso ouvido é deficiente, porque a nossa visão é deficiente, porque a gente tem limitações. Hoje, o que a gente tem em termos de áudio e vídeo é por conta das limitações que a gente apresenta, tanto na visão como na audição. Então, fazendo-se essa quebra dessa função aqui, pegando-se apenas amostras, eu consigo representar a voz humana. Bem, já que eu peguei a voz humana, consigo representar ela matematicamente por uma função, e aí eu pego essa função e tiro uma amostra dela, somente as partes mais importantes, isso agora são números que eu posso armazenar em um vetor. Então, eu tenho o universo físico, o universo matemático, o universo de representação e aqui o de implementação. Aqui eu consigo implementar no meu computador. Então, quando vocês pensarem em orientação a objetos, vamos seguir mais ou menos por essa linha de pensamento. Você tem o mundo à sua volta, que você tem que pegar objetos desse mundo, e aí você vai precisar representar, criar uma representação para esses objetos. Em seguida, a partir dessa representação, você vai ter que escolher características que lhe interessam. E aí você vai implementar. A implementação pode ser em Java, em PHP, outra linguagem de programação orientada a objetos. Esse exemplo é com a voz humana, esse outro exemplo aqui é com cores e imagens. Então, com cor, eu tenho o universo físico, e aí, matematicamente, é que foi criado um espaço de cores. Então, existe um cubo de cores, um espaço tridimensional, em que eu navego dentro daquele espaço tridimensional e o número que eu pego lá é a cor que me representa. Fora daquele espaço, tanto faz, não faz sentido, a minha visão não consegue enxergar. E aí eu tenho a representação da cor e aqui a implementação da cor. E a mesma coisa para a imagem. Certo, professor, mas como é que fica isso na programação orientada a objetos? O primeiro passo é observar a coisa a ser representada. Isso aqui é o seu mundo real. O segundo passo é escolher o paradigma de linguagem de programação, que no nosso caso vai ser orientado a objetos. O terceiro é escolher a melhor forma de representar aquela coisa, que aqui vai ser classes com atributos e métodos. E o quarto é a codificação. Então, a ideia é mais ou menos essa, passar por esses 4 passos. Primeiro, olhe para o mundo. Olhei para o mundo e vi uma caneta. Vou trabalhar com o paradigma orientado a objetos. Como é que eu represento essa caneta? Bem, eu vou ter que ter a classe caneta. Depois que eu tiver a classe caneta, eu vou precisar trabalhar os atributos dela. Essa caneta ela tem uma marca. Essa caneta tem uma cor de tinta. Essa caneta tem um formato de tampa. Essa caneta é no estilo esférica. Então, eu vou pegando essas características para criar a minha classe. Depois que tiver tudo modelado e a gente utilizar o ML para isso, nós vamos para a codificação Java e criamos o nosso código tudo em Java. E aí, um comportamento que essa caneta tem? Escrever. Porém, essa caneta, ela troca mensagens. Por exemplo, nesse momento aqui, essa caneta está sendo segurada pelos meus dedos, certo? Então, qual é a mensagem que está sendo trocada? Existe uma força sendo transferida desse objeto aqui, que é a mão da pessoa, para a caneta. E a caneta está recebendo essa mensagem, está recebendo essa força. Ela responde como sendo fixada aqui nos 2 dedos. Então, a gente vai precisar começar a compreender essa ideia de passagem de mensagem.
essa ideia de métodos, essa ideia de atributos, essa ideia de classes. Pronto. Chegando até aqui, eu sei que a cabeça de vocês já está bem confusa. E aí vamos ver se piora um pouquinho ou melhora. Basicamente, nós vamos precisar passar por esses três passos. O mundo real, qualquer coisa. Fábio, o papagaio, um objeto. Uma pedra, um objeto. A chuva, um objeto. O amor, a tristeza. Opa, peraí, aí fica complicado você falar nessas coisas. É melhor a gente falar de substantivos concretos. Se o negócio já é abstrato, você trabalhar isso com substantivos abstratos, aí fica ruim. Então, vamos pensar uma cadeira, um objeto, uma mesa, um objeto, uma porta, um objeto, uma casa, um objeto. Você, um objeto. A pessoa que está do seu lado, um objeto. Um aperto de mão entre duas pessoas. Troca de mensagem entre dois objetos. Então, olhem para o mundo real. Quando olhar para o mundo real, identifique o objeto. Transforme aquele objeto em classes, atributos e métodos. E aí, a partir daquela classe, você vai criar instâncias. E você vai ter aqui o seu objeto propriamente dito, concreto e implementado. Para ficar mais tranquilo, vamos olhar para essa imagem aqui, em que eu tenho como exemplo a lâmpada. Lâmpada é algo bem próximo de todo mundo conhece uma lâmpada, e aí nós vamos pensar assim na palavra lâmpada. Lâmpada é substantivo, então por isso já vira uma classe. Todos os substantivos, quando vocês estiverem trabalhando com análise, substantivos viram classes ou atributos. Adjetivos viram atributos. Verbos viram métodos. Então, quando você começar a fazer alguma análise de algum texto, olhe para isso. É a primeira coisa que você vai fazendo: grifos substantivos, grifos adjetivos e grifos verbos. Dali você já tem, eu diria que 70% do que você precisa na sua classe. O resto é decisão sua. Porque tem muita gente que às vezes pergunta, por exemplo, vai implementar algum projetinho, professor, eu preciso colocar obrigatoriamente o RG da pessoa? Aí eu respondo, depende dos requisitos. E vamos pensar assim. Se não for informada a sua matrícula no seu RDM, isso é um problema, porque a matrícula é muito fundamental para todo o controle de seu histórico acadêmico e outras coisas. Mas sua matrícula não faz sentido no sistema da consulta médica que você vai. Mas o CPF lá faz. Imagina a Receita Federal o seu CPF, ou então, por causa da área de gestão em saúde, imagina um sistema para o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, sem o número de CRM do médico. Já o CRM do médico para dentro da carteira de motorista no Detran não tem muita finalidade. Então, quando a gente vai pensar em implementar sistemas, a gente tem que pensar nos requisitos. Então, quem vai dizer o que precisa dentro daquele sistema é o contrato, é o acordo que vai existir entre o desenvolvedor e a pessoa que está contratando aquele serviço à empresa. Então, se ele disser que quer uma chinela rosa, se ele disser que quer isso, aquilo, outro, enfim, quem define isso aí é exatamente esse acordo entre essas duas partes. Porque, por exemplo, há tempos atrás, o celular tinha só 8 dígitos. De repente, ele surgiu com 9 dígitos, então foi necessário fazer uma alteração. Isso aí vai ter que ser feito em todos os sistemas. Só que se alguém tivesse antecipado isso lá atrás e já colocado dentro do sistema, esse requisito já estaria atendido agora. Mas voltando aqui para o nosso caso, o que nós temos? Substantivo vira classe. Aí a lâmpada tem cor, potência, tamanho e forma. Só que vamos pensar o seguinte: esses itens são itens que a gente sabe que pertencem à lâmpada. Não tenho nenhum verbo, então não tem como isso aqui virar método. Agora vamos pensar no comportamento. A lâmpada ela fica acesa, fica apagada ou então ela queima.
ao verbo ficar acesa, ficar apagada, queimar. O que nós temos aqui? 3 métodos. E aí, olhando para essa classe que a gente acabou de pensar, nós podemos ter esse objeto com essa aparência, com essa aparência, com essa aparência e com essa aparência. O que eles têm em comum? Cor, potência, tamanho e forma. O que eles têm em comum? Fica aceso, fica apagado e queima. Se existir alguma lâmpada que não queima, então ela não entra nesse grupo. Ela estaria em um outro grupo. Então, a ideia é pensar na orientação a objetos dessa maneira. Partir do simples, partir do básico. Pense no objeto em si. Ainda não pense nas interações entre eles. Pense nele. Identifique as características dele, que nesse caso serão os atributos. Identifique os métodos, que nesse caso vai ser o comportamento ou o estado, e em seguida, a partir desse projeto, a gente consegue criar muitos outros objetos. Então, uma classe aqui seria minha fábrica de lâmpadas. Eu posso ter diversas lâmpadas com valores diferentes para esses atributos. Agora vamos pensar o seguinte, eu acredito que todos aí conhecem uma moto. Todo mundo usa uma moto. Moto é um objeto que está muito próximo de cada um de nós, então vai ficar fácil pensar em criar uma moto como objeto. Então vamos lá. Quando você vai querer guiar uma moto, você liga, acelera, freia, gira, para. Principais ações. Podem existir outras, mas essas são as principais. Ligar, acelerar, frear, girar, parar. Isso aqui, verbos, serão métodos dentro da minha classe. Agora, antes de guiar uma moto, é preciso que ela exista, né? Imagine aí que você está tentando fazer a revolução do transporte. A revolução do transporte vai ser o carro voador. Não tem como você andar num carro voador ainda que ele não existe. Como é que você vai pilotar um carro voador? Você não sabe, ele não existe. Ele ainda não existe, ele está sendo projetado. Agora, quando o primeiro projeto de carro voador surgir, isso vai virar patente. Essa patente vai pertencer a algumas empresas e ela vai continuar presa a essas empresas por um tempo. Quando ele cair em domínio público, qualquer pessoa vai poder fazer um carro voador. Quer dizer, qualquer pessoa não, né? Que aí é complicado qualquer pessoa. Mas, digamos assim, qualquer empresa com as habilidades e os recursos necessários vai conseguir fazer um. É igual pensar no próprio carro. Antes do carro existir, teve que existir alguém que criasse um projeto de carro. E aí, vocês podem pegar qualquer carro. Ele sempre vai ter 4 rodas, para-brisa, enfim, vai ter a característica de carro. O que varia de um carro para outro? A cor, o corte, que aí nesse caso é o modelo, e somente. E a potência do motor também, itens mais luxuosos, menos luxuosos, se é um carro mais popular, se é um carro não tão popular assim, por aí vai. Mas aí ele tem que surgir de um projeto. Então, aqui, para pensar na nossa motoca, antes da motoca existir, foi necessário criar um projeto. Agora, vamos pensar assim. O acelerador, o freio e o guidão. Quando você acelera a moto, você espera que ela se desloque. Mas aí vamos pensar, ao acelerar a moto, aquele cabo, ele vai puxar um dispositivo, esse dispositivo vai injetar gasolina no motor, essa gasolina vai ser cada vez mais, digamos assim, um volume maior, e à medida que esse volume vai aumentando, tem outro dispositivo lá dentro que faz com que esse combustível entre em combustão, exploda, e aí ele tem um pistão que ele vai baixar e subir, e isso acontece de forma
contínua, de maneira que faz a moto se deslocar. Olha que negócio interessante. Quando você puxa no freio, tem um cabo que aciona um dispositivo que vai abrir dentro da roda, ou então, se há disco, ele vai arrochar o disco, e esse atrito faz com que aquela velocidade diminua. Quando você pega no guidão que você gira para a direita e para a esquerda, também tem um grupo de dispositivos que faz isso. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você precisa mesmo saber de todos esses recursos, de tudo isso que acontece, você precisa compreender isso para andar de moto? Não, né? Simplesmente você precisa acelerar e ir para frente. Pegar no freio e parar, e o guidão direita, esquerda, direita. Pronto. A gente diz que tudo isso está encapsulado, isso é transparente para o usuário. O conceito de transparente aqui na computação não é que você veja tudo. O conceito de transparente aqui é que fique escondido. Simplesmente eu não preciso ser um mecânico, um eletricista ou qualquer coisa do tipo para andar de moto ou de carro. Eu entro lá, tenho alguns controles, eu mexo nos controles e eu vou embora. A ideia de trabalhar com a orientação a objetos é mais ou menos essa. Vocês serão os engenheiros, vocês serão os projetistas, vocês vão criar as classes, vocês vão criar os projetos, vocês vão fazer com que aquilo funcione. Outras pessoas podem reutilizar as classes de vocês e ela não precisa saber o que tem lá dentro. Ela só precisa saber que, por exemplo, aquela classe faz o que tem que fazer e devolve para ela a resposta que ela precisa e acabou. Ela não precisa olhar o que tem lá dentro. Assim como você não precisa olhar o que tem dentro do motor da moto, dentro do motor do carro, dentro do sistema de freio, de embreagem, enfim, para poder guiá-lo. Simplesmente vai usar alguns dispositivos e ele vai embora. É assim que funciona nessa parte da orientação a objetos. A orientação a objetos, na realidade, ela foi pensada para trabalhar com mais naturalidade o mundo real dentro do computador, de maneira que eu consigo representar da melhor forma possível essa ideia de que cada objeto ele é único. Por exemplo, pessoas. Existem diversas pessoas, mas as pessoas são únicas. As pessoas, elas... Eu não sei, por exemplo, o que se passa nesse momento na cabeça de Luanderson, que está ali pensando, meu Deus, que loucura é essa? Eu não sei o que se passa na cabeça de vocês, eu não compreendo, porque vocês não me dão permissão para isso. Certo? Nós somos indivíduos dotados de segredos, vamos chamar de segredos. E aí as classes e os objetos que vocês vão criar, eles também terão segredos, eles serão confidenciais entre eles. Então, um objeto desse lado não conhece o outro, a não ser que eles se comuniquem. Então, por exemplo, eu posso chegar para qualquer um de vocês e fazer perguntas e vocês me darem respostas. Nesse momento, a gente troca mensagens. E eu começo a entender e conhecer o que você está pensando, por exemplo, o que você deseja fazer e por aí vai. Então, é inspirado nessa ideia de que o mundo à nossa volta é formado por objetos, que a gente consegue trabalhar isso dentro do computador. Então, ó, aqui tem nossa motoca, e aí vamos pensar assim. O que é um método? O método é aquele negócio que vai dar a ação. Tá bom? O que é a classe? Classes são pedaços de programas que armazenam os atributos e os métodos. O método, ele oculta as declarações do usuário. Como assim? Tudo isso que eu falei para vocês. Então, imagina você chamando o método frear para frear a sua moto virtual que você criou. Então, o que você vai fazer? Quando você chamar o método frear, você vai passar para ele uma quantidade de força. E aí a gente vai lá na física pegar isso. Essa quantidade de força, ela vai ser aplicada de acordo com o peso e velocidade e a aceleração da gravidade em cima do objeto moto. E aí, com isso, você tem a ideia do frear. Então, quem já jogou, principalmente
principalmente algum game que envolva corrida, você vai perceber que você está guiando ali um carro, e aí, à medida que você aplica lá o botãozinho de freio ou curva, você sente que o carro responde na mesma medida que você está fazendo. Ali dentro tem conceitos da física que envolve o peso do carro, a aceleração do carro e a quantidade de força necessária. Então, você transmitiu aquela quantidade de força necessária para fazer aquele carrinho virtual se comportar como se fosse uma miniatura do mundo real. Então, a ideia do método é que ele consiga transmitir isso de forma que você consiga levar para o mundo virtual essa característica do mundo real. Pronto. Então, assim, trazendo aqui para fazendo aqui ainda, falando da nossa motoca, da nossa motinha, da nossa Pop 100, é preciso construir o objeto de uma classe antes que um programa possa executar as tarefas que os métodos da classe definem. Então, é necessário criar uma instância. Então, olha isso. Isso aqui é um projeto. Tá vendo? E aí eu tenho o seguinte. Esse projeto, ele pode dar origem a esse grupo de objetos aqui. O que esses objetos têm em comum? Duas rodas, o guidão, sistema de freio, sistema, o farol e por aí vai. O que esses objetos têm de diferente? Modelo, Modelo, motor, tamanho. modelo, tamanho, né? E por aí vai. Então, a ideia das classes é mais ou menos essa. Por que é tão complicado a gente compreender a orientação a objetos? Porque a gente precisa pensar na orientação a objetos como um projeto. A gente está projetando esse negócio. Então, a orientação a objetos, ela precisa de uma espécie de planta. Então, vamos pensar que você está construindo a planta da casa e a sua casa vai ser o seu software. Só que a nossa casa ela é modular. Imagine que você construísse uma casa que você conseguisse tirar os pedaços e levar de um lugar para outro. Seria legal só, né? Então, aqui, na orientação a objetos, a gente vai trabalhar do zerinho para construir essa base. Com base nessa base, nós construímos os objetos todos com as características assim como estão aqui. Essa compreensão que ela não é tão trivial, não é tão fácil como parece. Por exemplo, às vezes o professor explicando, meu Deus, o professor é tão normal, tranquilo, porque para mim não é? Porque é abstrato, porque é necessário você rever bastante coisa a respeito, rever o conceito, treinar o conceito, praticar o conceito. Com o passar do tempo, isso vai ficando natural, tá bom? Então, a ideia é basicamente essa. Eu não tinha nada, criei um projeto de moto aqui com todas as características. A partir desse projeto, esse esqueleto aqui, eu consigo criar todos esses outros objetos. Então, olha, a ideia da reutilização, que a gente tanto fala. Se eu tenho um projeto de um automóvel, eu posso reutilizar aquilo para fabricar diversos automóveis. Se eu tenho um projeto de uma moto, eu posso reutilizar aquilo para fabricar diversos projetos de diversas motos. Se eu tenho um projeto de software já pronto, já testado, eu posso reutilizar isso para fazer diversos outros tipos de software. Deixa eu explicar um para vocês. Imagina que você criou um sistema para padaria. De repente, a farmácia pede, o açougue pede, o mercado pede, a concessionária pede. Será que você precisa criar tudo do zero de novo? Quem compra na farmácia é uma pessoa, no mercado, uma pessoa, na concessionária, uma pessoa, na padaria, uma pessoa. Então, tudo que você já produziu para suportar essa ideia da venda, com pessoa você pode reutilizar. Você não precisa recriar novas coisas. E aí a gente começa a pensar em software de prateleira. Você compra um software que às vezes ele tem um monte de funções, e aí você diz, não, mas eu não preciso de tudo isso. Mas ele foi projetado para atender mais do que aquilo que você necessita. Agora, se você precisar de um software específico, aí você precisa solicitar.
Imagina você projetar um software para funcionar numa empresa de energia eólica. Será que ele serviria para uma energia solar? Sim, serviria, porque é energia, tem clientes. O que muda é a fonte, mas o resto seria praticamente igual. Agora, imagina você criando esse mesmo software em uma tecnologia e depois você descobrir que você, para criar ele para uma outra, por exemplo, está criando para o açougue, aí você terminou de criar para o açougue, você tem que criar um outro para a padaria. Aí você, não consigo reutilizar o do açougue, eu tenho que criar um do zero para a padaria. Isso é muito estressante, porque você já está com 95% já pronto. Seria só reutilizar, mexer algumas coisas, aí você teria esse outro produto. Detalhe, você já realizou todos os testes, está tudo funcionando. Então, a reutilização, ela é fundamental para a questão de desenvolvimento de software por causa disso, que ela lhe dá a capacidade de reutilizar. Agora, imagina que você precisa trabalhar com software de maneira que seja modular. Como assim? Pecinhas de um quebra-cabeça, em que, por exemplo, você tem o seu software, como aquele quebra-cabeça do seu sobrinho, acredito que ninguém tem filhos aí ainda. Então, aquele seu sobrinho usa um quebra-cabeça e cada pecinha daquela é uma classe, todas conectadas entre si, formando um objeto maior. E aí você tem que construir um novo software, o que você vai fazer? Tira só umas pecinhas, cria aquelas pecinhas e põe naquele lugar e você tem uma nova tecnologia. Então, a ideia da reutilização é que você consiga reutilizar aquilo que você já criou. Agora vamos voltar para a nossa motinha de novo, para a nossa Pop 100, e vamos lá. Pensando na chamada de método e envio de mensagem. Quando você acelera, que você chama esse método acelerar da moto, você está passando a quantidade de velocidade que você quer acelerar. Então, você passa a quantidade de velocidade e, com base naquela quantidade de velocidade, a moto acelera. No mundo real, o que você faz aqui? Você puxa o acelerador e aí gasolina é derramada lá no motor. Quanto mais gasolina, mais rápido. No mundo virtual, eu vou ter que substituir gasolina por outra coisa. E aqui eu vou substituir por um número, que vai ser exatamente a velocidade. Então, eu vou dizer quanto é que essa moto vai acelerar por segundo. E aí, à medida que os segundos vão passando, essa quantidade vai entrando e ela vai avançando. Eu penso que você está criando um joguinho. Curvar. Como é que ele curva? Ele vira para a direita e vira para a esquerda, mas não gira 360. Ele só vai girar um determinado ângulo. Então, o que você vai passar aqui? O grau. Quantos graus eu devo girar? E aí eu tenho que fazer um teste também, né? Porque se eu já tiver topado na direita, eu tenho que girar para a esquerda. Então, no mundo real, é isso aqui mesmo. No mundo virtual, eu vou ter que passar uma quantidade. E aí, a medida que eu vou utilizar aqui vai ser graus. Então, observe que a gente começa a ter aqui o uso da nossa boa matemática. Se não fosse ela, o mundo estava perdido. E aí, vamos frear. O que é o frear? No mundo real, pisou no pedalzinho lá, o cabinho pegou, fechou o disco, ou então tem o tambor, ele cresceu lá um disco dentro do tambor, criou um atrito e aí freou. No mundo virtual, como é que vai ser? Eu vou ter que passar um valor da força, e aí a gente lembra lá da física que eu consigo calcular a força, né? Consigo trabalhar com isso. Então, nessas três possibilidades aqui, eu vou trabalhar com números. E esse número, nesse lugar, vai representar velocidade, aceleração. Nesse caso aqui, vai representar giro em graus. E nesse caso aqui, vai representar força. Então, com base nessas três grandezas, aqui eu consigo trabalhar um objeto virtual da moto, de maneira que se cria lá no game aquela moto andando e você controlando ela pelo joystick, ou então por pedais, que representa o freio e o acelerador, e aí a direção mesmo, você tem a sensação de estar ali dentro. Como é que se faz isso? Utilizando exatamente esse conhecimento que a física nos traz. Então, vamos lá.
Vamos pensar na moto agora. A gente tem que projetar, né, criar nosso projetinho de moto. Então, a moto ela tem os seguintes atributos. Ela tem uma cor, ela tem uma quantidade de pneus, ela tem uma quantidade de gasolina no tanque, ela tem uma velocidade atual, ela tem um registro de quilometragem rodada, tem a capacidade de carga, ela tem libras do pneu e tem outras coisas mais. O que você vai retirar dela para armazenar no seu programa depende do objetivo, depende dos requisitos. Por isso que muitas vezes quando a gente pede para vocês criarem uma classe, os estudantes, os estudantes ficam, mas professor, quais atributos? Pessoal, os principais. Certo, mas quais são os principais? Os principais para você nesse momento? E aí vai ter pessoas que vai colocar, sei lá, antena para cortar a linha de cerol. Ok? Para você é importante isso, então tudo bem. Tem outro que não vai colocar antena, ora, para ele não é importante. O lugar que ele anda não tem linha de cerol para degolar, então está tudo resolvido. Então, os atributos dependem muito da sua necessidade naquele momento. Quando vocês forem para o trabalho real mesmo, na prática, no mercado, aí você vai ter um acordo entre parte que solicitou desenvolvimento e você que está desenvolvendo. Então, assim, ó, mesmo existindo diversas motos do mesmo modelo, cada uma tem seus próprios atributos. Então, uma moto não sabe a quantidade de gasolina que vai ter na outra. Por exemplo, nem a quilometragem que a outra rodou, elas são diferentes. Agora, se elas estiverem rodando na mesma BR, o que acontece aí? Elas precisam trocar a mensagem no sentido de que uma precisa indicar para a outra a direção e a velocidade que está andando que para evitar a colisão. Então, nesse caso, aí uma precisa conhecer alguns estados da outra, mas é só o que for permitido. Por isso que aqui a gente já começa a trabalhar com essa ideia do objeto fechado, do objeto com segredo. A moto ela tem segredos guardados, só ela conhece. Então, olha, atributos e variáveis de instância. Vamos pensar assim. Objeto conta bancária. Isso aqui tem de sobra em muitos exemplos. Saindo um pouquinho da moto, pensando no objeto conta bancária. O objeto conta bancária, vamos pensar que ele tem um saldo. Então, todo mundo que tem conta bancária tem um saldo, seja ele zero, positivo ou negativo. Pronto. Só que eu não sei qual é o saldo da sua conta, você não sabe qual é o saldo da minha conta, a não ser que eu conto para você e você conte para mim, eu fico sabendo. E na orientação a objetos também é assim que funciona. Lá dentro do sistema do banco, tem diversos objetos, por exemplo, eu existo lá como um objeto, você existe lá como um objeto, e aí esses objetos, eles não conhecem os saldos dos outros objetos, eles só sabem sobre o seu objeto. Inclusive, eu posso transferir da minha conta para a conta de outra pessoa, eu não vou ficar sabendo do saldo que ela terá depois da minha transferência. Assim como ela não sabe o saldo que eu tenho, porém, ela sabe que recebeu de mim um valor e que aquele valor que ela recebeu de mim foi debitado na minha conta, vai ser creditado na conta dela. E aí o saldo dela vai ser aumentado. Então, a orientação a objetos consegue criar essa ideia de prevenção de segurança, que fica conhecida como encapsulamento. Os atributos, eles são especificados como variáveis de instância. Como assim? Por exemplo, eu tenho essa caneta e aí, de repente, eu posso criar uma outra instância dela. Essa é a mesma caneta, só que é em cores diferentes. Então, as mesmas características que essa tem, essa também tem. Então, se eu tivesse aqui um projeto chamado caneta e eu criasse esses dois objetos, eu diria que os atributos aqui são atributos de instância. A ideia do encapsulamento é encapsular, colocar tudo numa cápsula. Só que a gente precisa pensar no seguinte,
Imagina um cofre que fosse o cofre mais seguro do mundo, mas esse cofre não tivesse como entrar nele. Ele não teria qualquer serventia, ele não teria qualquer utilidade. Por quê? Não adianta você ter um cofre que seja 100% seguro, sem uma entrada, sem uma saída. A ideia do encapsulamento também é essa. A ideia do encapsulamento é criar um muro, criar uma cápsula ao redor dos atributos para representar aquele objeto, mas eu preciso criar entradas e saídas para aquele objeto. Eu preciso alterar os valores das variáveis que tem lá, eu preciso obter os valores das variáveis. E isso deve acontecer com segurança. Por isso que a gente cria portas, e essas portas, elas são métodos. Eu falo portas para você entender que eu preciso entrar com informações dentro do objeto, eu preciso sair com informações de lá. E aí eu pego. Isaac falou bem, aí que entra os métodos get e set. Geralmente o get é pegar e o set é configurar. Então, quando eu faço set, eu estou jogando o valor dentro da variável de instância. Quando eu faço get, eu estou pegando o valor de dentro da variável de instância. Só que você programa essas regras. E, por exemplo, no caso do meu saldo, eu posso pensar o seguinte: olha, se alguém está tentando transferir recursos de uma conta para outra, eu só posso transferir, dar um get no saldo, se aquele saldo tiver positivo. Se ele tiver negativo, eu não posso. Então, você configura isso para permitir que essas regras elas sejam implementadas da forma que você, programador, quer, e não deixar isso aberto aí, tipo o caso de Mãe Joana, que todo objeto pode acessar o outro, pode pegar o valor direto, pode configurar o valor direto, enfim, acesso direto de a variáveis é proibido. Não é legal fazer. Pronto. Aí, continuando, a gente vem aqui para a parte de herança. A parte de herança ela é bem interessante na orientação a objetos, porque ela cria uma capacidade incrivelmente forte de reutilização. Então, vamos pensar no seguinte: vamos pensar nessa estrutura aqui. Ó. Eu tenho um vendedor, um cliente, um funcionário, um fornecedor, uma loja. E eu tenho aqui a categoria pessoa jurídica e eu tenho aqui a categoria pessoa física. E eu tenho aqui a categoria pessoa. Então, vamos pensar assim. Os atributos de pessoa, e aí eu posso pegar endereço e contato. Só vou pegar esses dois atributos. Endereço e contato aqui são dois atributos que pertencem tanto à pessoa física como à pessoa jurídica. O CPF é um atributo que só pertence à pessoa física e o CNPJ só pertence à pessoa jurídica. Então, não faz sentido eu colocar aqui dentro esses dois atributos. Aqui eu vou colocar atributos mais geral. E se eu descer aqui nessa hierarquia, eu vou perceber o seguinte: contato e endereço pertence a esses dois, então eu ponho aqui em cima. CPF pertence à pessoa física, eu ponho aqui. Cliente tem CPF, funcionário tem CPF, vendedor tem CPF. Então, é como se eu estivesse colocando esses atributos nessa classe e eles estivessem sendo derramados para essas outras automaticamente. Fornecedor e loja são pessoas jurídicas, então tem CNPJ. Coloquei o CNPJ aqui e ele foi derramado para as outras que estão abaixo. Então, a ideia aqui é que eu consiga ter uma reaproveitação de código muito grande, uma vez que eu não vou precisar repetir esses atributos. Por exemplo, colocado o CPF aqui dentro, eu não preciso repetir nessas classes de baixo. Automaticamente ela vai herdar. Ele é derramado para elas. Coloquei na primeira e ele já cai nessas outras. Então, vejam só. A herança, ela consegue dizer que essas classes aqui vão herdar as características dessas outras classes.
Então, uma característica que o funcionário tem e o cliente não tem. Comissão. Comissão tem o funcionário e tem o vendedor, mas o cliente não tem. Então, não faria sentido colocar a comissão aqui na classe pessoa física. Aí, uma característica... Aqui estão no mesmo nível, então tem as mesmas características. Então, isso aqui é a ideia da herança. Esse aqui é o conceito. É muito fundamental que a gente compreenda o conceito, compreenda essa parte pelo seguinte fato: programar é simples. Programar não dá trabalho, não. Programar, você tendo um diagrama de classes organizado, você tendo fluxogramas, você tendo esse projeto pronto, você programa. Agora, o problema é você pensar e modelar a solução. Isso aí é complicado, mas a programação é tranquila. Aí vem as interfaces, que é uma outra ideia. Interface aqui não tem nada a ver com interface, por exemplo. Interface do celular, por que tem esse nome? Porque está entre sua face e o hardware. Então, interface, você está conseguindo acessar. Então, a ideia de interfaces aqui na orientação a objetos é você criar classes. Então, vai ser interface entre classes. Eu tenho uma classe aqui, outra aqui, e entre elas eu tenho uma interface. Entre elas. A interface ela vai ter só os métodos. E esse método vai ter nome, tipo de retorno e parâmetros somente. Então, lá para frente, bem para frente, a gente vai ver sobre isso. Aí, análise projeto orientada a objetos. Isso aqui a gente já comentou. Que antes de codificar é necessário projetar. Sem o projeto você não sai do lugar, pode acreditar. Então, começar a criar o código sem um projeto não é uma boa estratégia de jeito nenhum, pessoal. Não adianta. Tem um problema? Tem. Projeto? Faz um projetinho básico. Básico. Pega um caderno, faz um rascunho, um OML mesmo, uma OML arrupiada, um rascunho bem grosseiro, entende o problema e depois você codifica. Porque se você tentar criar o código, você vai ter uma preguiça danada de alterar ele. E aí você vai ficar pensando que você consegue consertar, que dá para ir por aquele caminho e não dá. Por isso que é fundamental, antes de ir para o código, dependendo do tamanho do projeto, você fazer a UML, você fazer o projetinho mesmo. Imagine o seguinte, trabalhar em uma equipe com 1.500 programadores diferentes. Em que cada um está fazendo alguma coisa em algum lugar do mundo. Eu nem sei onde anda. Se eu não tiver um padrão, se eu não tiver um projeto a ser seguido, se eu não tiver um grupo de requisitos bem organizado, isso não sai do papel nunca. Porque é complicado você ter um software sendo produzido por diversas pessoas sem ter uma padronização, sem ter uma organização. E aqui a ideia de interfaces ela ajuda demais. Porque eu lanço interface e aí eu só digo a você como é que você tem que fazer e você faz. Por exemplo, imagina assim, eu estou precisando de um código para fazer o cálculo de área. E aí, alguém vai criar esse cálculo de área utilizando as fórmulas normais, outras vão criar utilizando a integral ou qualquer outro método que exista, mas no final das contas o resultado de todos vão ser igual. Não importa a solução que você, a maneira como você desenvolveu a solução, o resultado dentro da entrada que eu der vai ser o mesmo para todos. E isso consegue ser criado a partir das interfaces. Então, é aqui nessa ideia de modelagem e projeto que entra em cena a UML. É fundamental você compreender o UML, porque a UML ela consegue trabalhar de maneira mais próxima da compreensão humana a modelagem de software, sendo que você não precisa se preocupar com detalhes técnicos de linguagem de programação nem nada, simplesmente você projeta.
Com tudo projetado, você consegue implementar. E como é que funciona o ML? Simples assim. São 3 partes. E aqui tem algumas notações. Vocês vão mexer com isso, então é fundamental que vocês olhem para cá. Talvez a conexão com a internet, Arícia, esteja dando esse probleminha. Mas está sendo gravado, aí tu consegue assistir essa parte em outro momento também, tá bom? Voltando para aqui, pessoal, a UML ela é assim. Essa é a classe. A classe, ela tem, nessa primeira parte, o nome dela. Nessa segunda parte, as variáveis de instância ou os atributos. E nessa terceira parte, construtor e métodos. Aqui você vai trabalhar o ML da seguinte maneira. O nome do atributo, 2 pontos, e o tipo, e aqui o modificador de acesso. Se é menos, é privado. Se é mais, é público. Então, vamos lá. Isso aqui é um UML de conta bancária. O nome é account. Ela tem como atributos de instância duas variáveis. Uma variável nome do tipo string e outra variável aqui saldo do tipo double. E ela tem aqui 4 métodos e um construtor. O construtor também é um método especial, mas é um método. Então, vamos lá. O construtor, o nome dele é o mesmo nome da classe. E aqui ele vem com o nome constructor, antes de tudo e entre esse maior e menor. Aqui você vai colocar dentro dos parênteses as variáveis ou parâmetros, que você vai passar por argumento depois. E aqui o nome do tipo string, o saldo tipo double. Esse nome e esse saldo são esses. Porque quando eu chamar para construir essa classe, eu já preciso passar esses valores para ela. Ela meio que está dizendo assim, olha, para eu criar um objeto, eu já preciso desses valores, beleza? Tá bom, então quando eu chamo ela, eu já passo no construtor. Mas eu poderia ter aqui os métodos get e set para fazer a configuração desses valores. Então, olha que bacana. Depósito recebe um valor do tipo double e o nome da variável é essa. Get balance retorna um double. Set name recebe uma string de nome name e get name retorna uma string. Então, com um pouquinho só de tela, eu consegui criar aqui uma representação da minha classe chamada conta. Quando você implementa isso aqui, isso dá aproximadamente 30, 50 linhas de código, dependendo das restrições que você colocar, principalmente na parte do saldo. Para eu não ter que me preocupar com toda essa parafernália, aí eu crio a UML. E mais, eu posso esconder aqui alguns detalhes. Então, vocês vão trabalhar muito com essa parte de UML, principalmente diagrama de classes. A UML ela é enorme, ela tem um monte de diagramas. Mas aí, para o nosso caso, nós vamos trabalhar só com o diagrama de classes, tá bom? Então, olha só. Depois de criada a UML, implementada essa UML, aí eu posso ter os objetos. Olha esse objeto, Ludmila. Olha esse objeto, Fernanda. Olha esse outro objeto aqui, Gilberto. Agora, olha os valores, todos os valores diferentes. Em outras palavras, cores. Esse objeto é vermelho, esse é verde e esse é azul. 3 objetos diferentes, filhos da mesma classe. Esses objetos são dessa classe. Então, se vocês observarem, a classe nada mais é do que um projeto para construir objetos. Tá bom? E a gente diz que isso aqui são instâncias de classe. Agora tem um detalhe. Essa UML aqui, ela só apresenta
Dois atributos. Esses objetos estão apresentando quatro atributos cada um. O que aconteceu? É que essa UML ela está incompleta, ela precisa de mais atributos, ou esses objetos aqui não são filhos dessa UML, tudo bem? Então, para adequar aqui, eu precisaria pegar ou reduzir a quantidade de atributos aqui dentro desses objetos, ou pegar esses atributos e inserir aqui na minha classe, porque isso precisa ser compatível. Então, a ideia aqui é que você consiga perceber essas diferenças e essas nuances. Então, assim, olhando para essa opção, eu queria que rapidamente vocês pensassem aí num diagrama de classes para ela. Olhem para cá e pensem no diagrama de classes. Então, começaria o nome da classe. Deve ser a marca, no caso. A marca da lâmpada. A marca da lâmpada, marca, o modelo. Pronto, isso. Mas aí o nome da classe qual seria? Entre todos esses atributos que tem aqui dentro. Status, né? Estado. Estado da lâmpada, né? Lu Anderson, eu acho que talvez tu não tenha... Está me ouvindo bem? Tô sim, vou falar. Pronto. Vamos pensar em construir um diagrama de classes para a lâmpada. Então, a gente começa pensando no nome da classe. Aqui, qual seria o nome da classe? Mas, no caso, seria ela própria, não? Seria lâmpada, né? Aham. Pronto. Beleza. Pensado no nome da classe. Agora a gente precisa pensar nos atributos para a gente colocar desse ladinho aqui. Então, entre essas frases aqui, o que seriam os atributos? O estado da lâmpada. Se vai ficar acesa ou apagada. Isso, mas aí esse seria métodos ou atributos? Se vai ficar aceso ou apagado? No caso, eu acho que um método, não? Isso, métodos. Então, esses seriam métodos, e aí os da direita, como o Isaac colocou, seriam os Dos atributos. atributos. Isso. E o construtor teria o mesmo nome da lâmpada. Pronto. Então, construindo um diagrama de classes, para essa parte eu teria lâmpada como sendo o nome da classe, assim como aqui tem conta. E aqui eu teria que esses, como são verbos, virariam métodos, e eles entrariam aqui nessa área. E esses aqui, como são adjetivos, são características da lâmpada, virariam os atributos ou variáveis de instâncias e eles entrariam nesse grupo. E aí, essa representação aqui dos objetos seriam exatamente esses objetos que estão descritos aqui. Então, com isso, a gente teria a criação de um UML para essa parte. Agora vai ficar como exercício para vocês essa atividade aqui. Ela não vale nota, é só para você praticar mesmo. Então, você vai escolher um aspecto. Escolha um aspecto, coisa do mundo real, qualquer coisa. Pense nas características dessa coisa. Crie um diagrama de classes com atributos e métodos. Mostre 3 exemplos, tente montar 3 exemplos de objetos da classe criada. Aí repita os passos 2 e 4 mais uma vez para outra coisa. Então, em outras palavras, esse algoritmo aqui pede para você pensar em 3 coisas, criar o projeto de classe dessas 3 coisas e para cada coisa pensar em 3 objetos. Então, você pode, por exemplo, eu vou pensar aqui, cachorro, bebê, mamadeira. Pronto, cachorro, bebê e mamadeira. Aí eu crio as 3 classes, né? Cachorro, bebê e mamadeira. Três objetos do tipo mamadeira. Então, mamadeira o que varia? O bico da mamadeira, o modelo, a marca.
O bebê, o que tem de diferente de um bebê para outro? Sexo, cor dos cabelos, cor dos olhos, cor da pele, e por aí vai. O cachorro, a marca do cachorro, né? Falar marca é interessante. Uma vez eu ouvi falar, cachorro de marca, disse interessante. Nunca tinha escutado falar. Então, a marca do cachorro, não a raça, a cor do cachorro, enfim, todas essas partes. Então, pense em termos de, de orientação a objetos, pense em coisa do mundo real, e aí tentem montar isso. Chegar a uma ideia mais ou menos como essa aqui. O básico começa daqui. Se vocês se perderem aqui, o caminho pela frente é tortuoso. Tudo que você for fazer, em termos de programação orientada a objetos, faça esse diagraminha de classes. Você fazendo o diagrama de classe, o resto fica tudo mais fácil. Agora, se você não conseguir montar isso aqui, você não tem ainda a habilidade necessária para avançar. É necessário voltar e entender. Se não ficou muito clara a parte de diagrama de classes, o ML, pesquise, entenda, compreenda como funciona, como cria, quais as características necessárias para montar, e aí vá construindo essa compreensão e esse entendimento de diagrama de classes. Depois que você tiver afiado no diagrama de classes, que você conseguir pensar no mundo real, em um objeto, e descrever esse objeto em um diagrama de classes, como uma classe com atributos e métodos, aí você tem 50% pronto para avançar nessa parte da programação orientada a objetos. E aí, terminamos a nossa apresentação. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Quer dizer, eu não vou nem perguntar se vocês têm alguma dúvida, que parece que ninguém tem dúvida. Vou perguntar assim, por onde começam as dúvidas de vocês? O que vocês não entenderam? O que está sendo mais complicado e mais difícil? E aí pode mandar mensagem, falar, fiquem à vontade. Ou então diga, não, professor, a gente vai dormir amanhã, a gente estuda mais e entender esse negócio, revendo de novo a aula. Ninguém quer expor uma duvidazinha. Tá ficando gravado, pessoal, mas é só para vocês mesmos. Deixa eu dificuldades e outras coisas mais, e dizer para vocês que já é importante ir pensando no projeto que vocês vão desenvolver, tá bom? O que seria esse projeto? Pense num problema que existe à sua volta e você gostaria de resolvê-lo utilizando programação de computadores. Isso envolve uma solução. Não sei se vai dar tempo de criar interface gráfica para esse negócio, mas se não tiver, a gente faz na telinha preta mesmo. Teve uma pergunta aqui. Isaac falou, instância, isso seria a mesma coisa que referência a um objeto. Pois Isaac, a referência é como se eu tivesse um objeto aqui guardando a referência do outro. E a instância é algo parecido com uma cópia. Eu não sei se o conceito chega a ser tão estreito, mas pensa na instância como uma cópia. Por exemplo, eu tenho aqui minha classe, eu criei uma instância dela. Eu tenho minha classe, eu criei uma referência dela. Se eu criar a referência, eu às vezes não tenho uma cópia, vamos pensar assim. Uma cópia não literal, porque isso é cópia até o momento que começa a ter suas próprias características. A referência é uma espécie de ponteiro olhando para aquela classe. Então, estou mexendo naquele objeto. Então, pensa em instância como sendo um novo objeto daquela classe. E pensa na referência como sendo um link para aquela classe.
Eu acho que isso consegue te dar uma visão da diferença entre instância e referência, tá bom? Sim, exato. A instância seria o objeto criado na memória, enquanto que a referência é só um local onde você guarda um link para aquela classe. Você não teria um novo objeto dela. E aí, inclusive, em C, a gente tem referência e valor. Passagem por referência, passagem por valor e por aí vai. Pronto, pessoal. Então, voltando, lembrem-se do projeto. Vocês têm um projeto para fazer. E aí já é bom pensando. Já é bom ir pensando como é que vocês vão desenvolver esse projeto. Professor, é para a primeira unidade ou é para o período inteiro esse projeto? É para o período inteiro, é conclusão. Esse projeto ele vale 30% da nota de vocês, tá bom? Então, como é que você vai desenvolver ele? Daqui para lá a gente vai construindo a caixa de ferramentas e aí vocês precisam até lá ter um problema para resolver. E esse problema precisa ser solucionado por software. Por exemplo, você pode apresentar, olha, Fábio, hipótese que aconteceram em outros. A gente tinha um problema que foi resolvido em computação gráfica, que era a questão de pessoas que não conseguem diferenciar as cores no semáforo. Ele não sabe se está verde, vermelho ou amarelo. Aí os meninos fizeram uma implementação que ficava com a câmera olhando para o semáforo, e aí com base nessa imagem que capturava, ele fazia uma classificação e aí ele citava verde, vermelho ou amarelo. Então, o problema, pessoas, eu não me lembro qual é a deficiência agora, se não me engano, talvez seja miopia, não conseguem fazer essa identificação, e aí eles decidiram, Fábio, olha, o problema era esse, e a gente vai solucionar, e aí eles apresentaram a solução e funcionou. Então, a ideia é mais ou menos essa. Semestre passado também tinha um daltônicos, muito bem, miopia, fui longe, viu? Também. Semestre passado tinha os estudantes, inclusive teve um de Pombal que ele criou um aplicativo, criou um garçom online. Teve outros meninos que criaram jogos e por aí vai. Então fica a seu critério. O problema é você que vai levantar. Não precisa ser uma coisa mirabolante, um negócio do outro mundo, um negócio que ainda não existe. Pode ser algo que você queira resolver por conta própria. E aí, depois disso, a gente começa a criar essa ideia do projeto de implementação. O projeto também não precisa chegar a ser concluído 100%. Se for, beleza, 100% dos 30%. Ixi, Maria, agora foi igual a Dilma Rousseff, né? 100% de 30%. Agora, se não for concluído, aí vocês vão tirar uma nota proporcional ao que vocês fizerem. Então, a ideia é que você tire uma nota de acordo com o que você conseguiu terminar no projeto, tá bom? Então, já pensem sobre isso para não ficar em cima da hora e fica todo mundo doido, perturbado. E aí, a ideia também é que vocês não façam projetos iguais, que sejam projetos diferentes. E o projeto ele vai ser individual, ele não vai ser em grupo. Agora, vocês podem discutir em grupo, não tem problema nenhum. Às vezes você está com uma dificuldade, compartilha com o outro, outro compartilha com você, mas os projetos serão individuais, cada um vai fazer o seu projetinho. Por isso que a gente está tendo as atividades bem espaçadas, essa carga de estudo que vocês estão tendo em casa e tudo, e a partir daí vocês vão ter capacidade de desenvolver esse projeto. Mas pensem logo, porque eu acredito que até o fim de setembro vocês já precisam ter esse problema em mente para a gente resolver ele da melhor forma possível. Anderson, sobre a atividade de laboratório, eu posso até pensar se... Eu não sei quantas pessoas da turma não enviou, vou até dar uma olhada, mas eu posso reabrir o prazo, só que aí os próximos que enviarem vai ter só um decréscimozinho na nota de... Antes valia 100, agora vai valer só 80, para que vocês não tenham prejuízo total. Eu vou fazer essa... Eu vou corrigir as que já estão lá, e aí vocês que não terminaram ainda, preparem, que de hoje para amanhã eu abro também,
Vai ficar aberto até amanhã à noite, é o tempo de vocês enviarem, tá bom? Pessoal, perguntas extras?